Nada me tira da cabeça que a marcha para Jesus ser feita no dia de Corpus Christi seja uma provocação intencional e até muito sagaz dos evangélicos ao catolicismo brasileiro. Nunca vi confirmação disso, explícita, mas faz todo o sentido. E aí, pessoal, eu sou Joel Pinheiro, bem-vindos ao meu canal. E por que eu digo isso, uma provocação, né? Bom, a Marcha para Jesus, ela é a grande mostra anual de força e de celebração, né, das igrejas evangélicas brasileiras. Ele é estritamente evangélico? Não. Eu aposto que se a gente for ver, deve ter muito católico que vai também, deve até ter espíritas também, mas é principalmente um dia de celebração evangélica, né, em que membros de diversas denominações, diversas igrejas vão à rua aqui em São Paulo e mostram assim a magnitude a que chegou, né? O último censo mostra que mais de 1/4 da população brasileira é evangélica. E isso deve estar subestimado, tá? Porque nos cerca de 10% que dizem não ter religião, provavelmente tem muito evangélico ou protestante também, que não tem igreja, acaba dizendo que não tem religião, mas que no fundo seria ali, tá? Não temos 9% de agnósticos ou ateus no Brasil, não. Então, imagino eu que fica entre 1/4 e 30% da população é evangélico, ou seja, uma força. Compara com o que era há 30 anos atrás, o negócio é um crescimento enorme. Talvez tenha crescido um pouco menos do que se esperava nos últimos anos, mas enfim, é uma força, né? E um grupo da população que, isso é uma interpretação minha, mas é uma parte da população, muitas vezes até de camadas mais baixas da nossa pirâmide social, mas que não abaixam a cabeça, sabe? Que de alguma maneira querem subir, afirmam seu valor, querem seguir adiante, querem prosperar na vida, né? E que não aceitam uma ordem estabelecida e têm a coragem, ou muitas vezes a ousadia de mudar. Isso não é um elogio também, nem uma crítica, mas uma descrição, tá? Mas enfim, a Marcha para Jesus é essa mostra e essa afirmação. E ela ocorre no dia em que os católicos, embora muitos possam estar na marcha, mas em tese a Igreja Católica está na quinta-feira celebrando o feriado de Corpus Christi. E aí cabe entender um pouco, brevemente, a história desse feriado, né? O Corpus Christi foi uma festa católica criada pelo Papa Urbano IV em 1264, ou seja, quase 800 anos atrás, né? Inclusive o teólogo e filósofo que eu estudei no mestrado, Tomás de Aquino, teve um papel importante aí. Ele foi chamado pelo Papa para escrever o texto da missa, os hinos a serem cantados nessa festa também, né? Eu já vi sites dizendo que o Tomás de Aquino propôs o Corpus Christi para o Papa. Isso eu nunca tinha visto, não, e não lembro de ler isso. Mas que sim, que ele foi chamado para compor os textos e os hinos da celebração, aí sim, porque ele era um intelectual relevante nos meios teológicos na época, tá? Ele era alguém que já tinha, assim, alguma notoriedade, não entre o povão, mas certamente na elite intelectual de seu tempo, tá? E foi chamado para isso. E o que celebra o Corpus Christi? Bom, primeiro ponto, foi declarado uma solenidade, uma festa cristã criada pelo Papa. Foi a primeira festa cristã criada pelo Papa para a Igreja Universal, para toda a Igreja, tá? Ou seja, bem de cima para baixo mesmo, sabe? A própria instituição do Corpus Christi, portanto, é uma mostra do poder papal, né? Coisa que o Tomás de Aquino também estava ligado. O Tomás de Aquino é, dentre os autores da época, alguém que afirma com bastante ênfase o poder do Papa e a legitimidade do Papa para ter todo esse poder dentro da Igreja, tá? Talvez ele não seja o mais extremista. Tinha gente que dizia que o Papa devia inclusive mandar em todos os governos e tudo. Ele não chega a esse extremo, mas sim, ele diz que a Igreja, que está acima da autoridade temporal dos governos, dentro dela o Papa é o líder supremo com autoridade total, basicamente para fazer o que quiser, exceto, claro, aquilo que não pode ser mudado, né? Enfim, ou seja, primeiro ponto, é uma mostra do poder do Papa. Segundo ponto, o que o Corpus Christi celebra? O Corpus Christi celebra o corpo e sangue de Cristo na Sagrada Eucaristia. A crença católica é a seguinte: quando o padre diz as palavras da consagração na missa, né, por exemplo, quando ele pega o pão e diz, este é o meu corpo, né, isto é o meu corpo, e é a mesma coisa com o vinho, aquilo deixa de ser pão, e a hóstia deixa de ser pão, e o vinho deixa de ser vinho, e se transformam literalmente
no corpo e no sangue de Jesus Cristo. Mantém as aparências de pão e de vinho, mas deixam de ser. Ou seja, é uma afirmação assim, muito forte de que acontece um verdadeiro milagre em toda a missa. Quando o padre diz aquelas palavras, e é importante dizer que o padre às vezes não precisa nem ter muita fé nisso, tá? Porque na época em que essa festa foi declarada, lá no século XIII, e até por alguns séculos antes também, havia muita discussão sobre esse tema. Tá, mas a Eucaristia, ela é simbólica? Ela é uma coisa mais, uma presença espiritual de Jesus ali, mas de uma maneira meio difusa? Ou ela é realmente assim, a presença literal, né? E a transformação literal, e a transubstanciação, ou seja, a mudança de pão para corpo? O dogma católico é esse. Tem muita gente que acha que foi o Tomás de Aquino que inventou isso, não é verdade. Inclusive o termo transubstanciação já era usado antes dele. Tá? Ele elaborou, de acordo com as categorias de Aristóteles, um pouco mais essa relação aí, o que acontece nesse milagre. Mas a crença já existia antes dele, tá? Inclusive o termo transubstanciação. Né? E quando você afirma isso, você está dizendo o seguinte, olha, então, se você acredita nisso, necessariamente o centro da vida espiritual, o centro de toda a existência vai estar na missa. E vai estar nessa palavra de consagração que realiza esse milagre que depois os fiéis consomem. Tá? Ou seja, no centro da vida espiritual e acima de tudo está o poder dos padres, o poder dos sacerdotes, que são os únicos capazes de fazer aquilo. Os sacerdotes que mantêm a sua linhagem por sucessão apostólica. Um bispo que consagra outro bispo, que consagra padres, enfim, desde o tempo dos apóstolos. E quem tem que também é um sacramento, quem tem esse carisma, que recebeu isso da instituição, tem algo que o difere de forma qualitativa e total de todo o resto da humanidade. E todo o resto são apenas fiéis. Um grande grupo de pessoas que pode ter suas práticas, suas devoções, mas que nada disso chega aos pés, ou a 1 milímetro da importância que tem essa celebração da Eucaristia, e, portanto, essa celebração da missa e, portanto, o poder dos sacerdotes. Nessa época em que havia essas discussões, era-se usado um certo tipo de milagre, ou de suposto milagre, que aconteceu em algumas ocasiões, que eram os milagres eucarísticos. Em geral, a história é a seguinte, um padre que tinha dúvidas na fé, não acreditava muito, mas diz as palavras da consagração ou aparecem gotas de sangue, ou alguma coisa se mostra muito clara, o pão vira carne mesmo, alguma coisa muito explícita que mostra a realidade do milagre eucarístico. Né? Ou seja, não depende nem explicitamente da fé, do que está dentro do coração ou da cabeça do padre, sabe? Mesmo um padre sem muita fé, pelo mero fato de estar repetindo as palavras e de participar da instituição, faz algo que tem uma importância infinitamente maior do que qualquer ato de devoção ou outras práticas espirituais, tá? Ou seja, o Corpus Christi é uma festa que afirma o poder do Papa, que inclusive criou a festa, e que afirma de maneira inequívoca a centralidade do sacerdócio como algo totalmente diferente de todo o resto da igreja. Ora, ao celebrar isso, você está se colocando diametralmente oposto a outras visões, que, por exemplo, ressaltam a importância da crença, da fé dos fiéis. E que o principal estaria ali, sei lá, dentro do espírito de cada um. Né? Ou que a celebração eucarística até possa ter uma importância, mas ou ela é simbólica, ou às vezes ela também não é apenas simbólica, e não é apenas um momento de comunhão da comunidade, sabe? Não, talvez aconteça algo sobrenatural ali, mas é algo mais difuso, uma presença real de Jesus, ou do Espírito de Jesus, ali na Eucaristia, ou uma coisa chamada consubstanciação, que tá bom, o corpo e o sangue de Cristo estão presentes ali de alguma maneira, mas ao mesmo tempo o pão e o vinho estão ali também, tá? O dogma católico não, o dogma católico não, nem existe mais pão e vinho ali. É o corpo e sangue de Cristo com a aparência, ou no dizer aristotélico do Tomás de Aquino, os acidentes de pão e de vinho. Passam quase 800 anos nos dias de hoje e a festa ainda celebrada no catolicismo como e a Eucaristia como o centro da vida espiritual
que reafirma o poder do sacerdócio e o poder do Papa. E a crença num dogma que, ao longo da história, foi assim um fator de conflito constante entre católicos e protestantes, porque nem preciso dizer, para a maioria das igrejas protestantes, ou você vem a Eucaristia como algo puramente simbólico, ou então com algo mais difuso, uma certa presença real espiritual ali, tá? Mas de forma alguma com a centralidade que tem no catolicismo, né? E foi fator de perseguição. Você teve período, e no mundo católico a crença na transubstanciação é obrigatória, e no mundo protestante, em alguns lugares específicos, pelo menos eu sei que na Inglaterra, num certo período sim, a crença na transubstanciação era crime. E era inclusive fator de ser vetado para muita coisa importante. Você não podia assumir cargos importantes na Inglaterra se você acreditasse na transubstanciação por muito tempo. Era um fator, ou seja, era um fator central de conflito, de briga e de perseguição mútua entre os dois lados, né? E o Corpus Christi é a festa que celebra a transubstanciação. De novo, não é exclusivamente dos católicos. Eu sei que alguns grupos cristãos ortodoxos acabaram aderindo um pouco, e tem até igrejas protestantes que têm um pezinho no catolicismo, como alas do anglicanismo, um outro grupo do luteranismo, que também celebram o Corpus Christi. Mas, de maneira geral, não é uma festa protestante, né? Então, depois de tudo isso, com essa crença que foi um fator de divisão dos dois lados e que diz coisas muito diferentes sobre o papel do sacerdócio na sociedade e na vida espiritual, chega os evangélicos brasileiros e, para marcar o seu dia, o dia de celebração e da sua afirmação e do seu lugar na sociedade, escolhem o dia de Corpus Christi. Não pode, não acredito que tenha sido mera coincidência ou mera conveniência de que, já que é feriado, vamos fazer ali. Não. Tem um sentido maior. Porque nesses 500 anos de embates católicos protestantes, sempre teve essa briga sobre o que acontece na Eucaristia, sempre teve uma centralidade. E não é à toa que agora, justo na celebração máxima da Eucaristia enquanto tal dentro da Igreja Católica, que esse seja o dia escolhido pelos evangélicos brasileiros. O conflito não é nem ruim nem bom. E não temos que ter, eu pelo menos não tenho lado nessa disputa, eu sou agnóstico, tá? Não acho que nenhum dos dois está certo em última análise. Mas entendo que o conflito faz parte da vida, e você mostrar que alguém está querendo sim dar uma provocaçãozinha no outro lado, não é dizer que esse que está provocando é mau ou esteja agindo com má intenção. Provocar e criar conflito também é parte da vida em sociedade.